Seguimos com mais notícias e informações. Vamos falar de eleições porque falta pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições presidenciais e o cenário de polarização entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, se mantém. Ontem, Lula foi entrevistado pelo Jornal Nacional tratando de questões sensíveis à candidatura dele, como a Operação Lava Jato. E para analisar o contexto político atual, o Jornal da Manhã recebe a partir de agora o cientista político Paulo Kramer, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a vocês, bom dia a quem nos acompanha. Perfeito. Paulo, para começar, queria dar sua avaliação. Como você viu a participação de Lula no Jornal Nacional? Até tratamos dessas questões com os nossos comentaristas. Ele chegou a falar sobre corrupção, admitiu casos de corrupção na Petrobras, atribuiu a gestão de Dilma Rousseff à crise econômica no Brasil, mas ele também se esquivou de algumas questões mais sensíveis, né? Ele teve um bom desempenho na sua avaliação? Olha, eu poderia resumir a diferença das entrevistas, né, dele e do presidente Bolsonaro no Jornal Nacional da seguinte maneira. Na entrevista do presidente Bolsonaro, a dupla global o interrompeu praticamente o tempo todo. Enquanto que na entrevista do ex-presidente Lula, do ex-presidiário Lula, a dupla global se deixou docemente interromper por aquele que parece ser o candidato da sua predileção. Perfeito, a gente segue agora a entrevista com a pergunta do nosso comentarista Marcelo Monteiro. Bom dia. A primeira frase dita pelo apresentador da TV Globo na entrevista com o presidente Bolsonaro foi: o senhor xingou ministros e o senhor fez acusações sem prova. Na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Ele abriu com essa afirmação de que o atual presidente teria xingado ministros do Supremo e feito acusações sem prova. A primeira frase do mesmo apresentador na entrevista com o ex-presidente Lula foi: o senhor não deve nada à justiça. Qual é a explicação para essa flagrante diferença de tratamento na sua visão? Olha, a explicação é que parece que aquela dupla de entrevistadores, assim como o canal em que eles trabalham, já escolheu o seu lado há muito tempo. O professor, o Lula falou ontem nessa sabatina que a polarização é saudável para o país, que isso faz bem para a democracia mesmo assim. É assim, o senhor vê da mesma forma ou acha que a presença de uma terceira via, uma terceira opção para os eleitores neste ano mais forte faz ainda falta? Olha, Adriana, para a esquerda, a única polarização válida é a unipolaridade. Quer dizer, só eles falam, só eles têm razão, ninguém mais pode falar. Quando outras vozes se alevantam, não é? E para contestar, enfim, exercer aquilo que deve ser feito na democracia, que é o contraditório, a divergência, aí a esquerda fica toda oriçada e diz que é golpe, que é uma polaridade nociva, etc, etc. A gente já conhece esse pessoal há muito tempo, né? Agora, professor, em relação ao conteúdo, eu escutei algumas pessoas comentarem, também li pessoas se manifestando nas redes sociais falando que Lula preferiu enaltecer as suas gestões. Ele falou pouco sobre o que pretende fazer caso seja eleito. Faltou conteúdo? Você acha que ele não quis abrir o jogo, falar de propostas? Que tipo de avaliação o senhor faz em relação ao programa de governo do PT, se é que ele já concluiu ele? Olha, eu ficaria aqui, sem querer abusar muito da ironia, com a frase do saudoso humorista Milor Fernandes. Lula tem um grande passado pela frente. Tá certo, então a gente quer agradecer demais a participação do Paulo Kramer, sempre colaborando aqui com a audiência da Jovem Pan News, cientista político. Professor, até uma próxima. Até a próxima, um abraço para vocês, obrigado. Abraço.